Olá pessoal, sou a professora Sheila, estou passando aqui hoje para a gente fazer uma aula meio diferente, tá? Vocês vão, através dessa aula, vão conseguir perceber todas as dificuldades que nós enfrentamos nessa modalidade de ensino, tanto que a gente tem que editar, o tanto que a gente às vezes fala errado e que a gente precisa rever o que a gente falou. Hoje eu estou com um desafio aqui que eu quero compartilhar com vocês, que é usar uma nova tecnologia aqui, que é usar essa mesa digitalizadora enquanto a gente resolve alguns exercícios. Então, eu vou deixar o vídeo praticamente sem edição. Espero que não saia nada assim tão feio. Vou tentar aqui testar a mesa digitalizadora e vocês comentam aí embaixo se minha letra ficou muito feia, se deu para entender, se está muito horrível. E aí a gente vai descontraindo e tentando responder essas questões. Parece às vezes que eu estou com um pouco de deficiência, porque eu não consigo escrever com a mesa, mas eu quero deixar algo bem natural hoje para que vocês assistam e que a gente curta esse momento assim com uma certa flexibilidade, né? Com uma certa descontração, na verdade, é essa palavra. Então, voltando aqui para o exercício, nós temos uma primeira questão que eu selecionei para vocês. É uma questão do ano de 2012. Opa, ó, poderia estar usando a mesa, né? Vocês vão ver, gente, que não é fácil, tá? Vamos lá aqui, com todas as minhas dificuldades. Selecionei essa questão aqui de 2012, porque é uma questão que ela traz vários conceitos, vai permitir que a gente relembre vários conceitos que já foram trabalhados nas aulas anteriores. Então, vai ser uma espécie de revisão daqueles conceitos básicos da genética. O que a questão está pedindo? Relacione os conceitos dos verbetes, que está aqui na primeira coluna, né? Aqui. Os verbetes são essas palavras utilizados na genética, que a gente utiliza, esses são esses conceitos básicos que a gente já aprendeu e que eles são muito importantes para que a gente entenda os próximos assuntos. Da primeira coluna com a segunda. Vamos dar uma olhada aqui, o que nós temos na primeira coluna. Não é um fantasma, tá? É minha mão mesmo, eu tenho medo de tocar na mesa, mas é isso. Nós temos aqui a palavra, o conceito de genótipo, fenótipo, alelo dominante, recessivo, cromossomos homólogos e locus gênicos. Nós vamos ter que relacionar com o que está aqui, ó, na segunda coluna. Vamos tentar aqui exercitar tudo que tem de ferramenta nessa mesa digitalizadora. Então, vamos dar uma olhada aqui na primeira frase, no primeiro verbete, né? Vamos apagar aqui para não ficar tão bagunçado. Paciência, tá, galera? A aula hoje vai ser diferente, sem edição. O que está escrito aqui na primeira coluna? Expressa-se mesmo em heterozigose. Então, já dá para a gente relembrar aqui, ó, o que é heterozigoto. São dois conceitos que nós vamos precisar saber. Já dá para a gente trabalhar e responder a questão. Azão é um exemplo de homozigoto ou de heterozigoto? Nós temos aqui dois alelos idênticos, azão, e aqui um segundo exemplo, vamos aqui, opa, gente, não é fácil, tá, galera? Azinho. São exemplos de alelos homozigotos, porque os dois alelos são idênticos, azinho. São homozigotos, tá? E o conceito de heterozigoto? Eu vou ter alelos diferentes. O que a questão está falando? Que é um tipo de alelo que consegue expressar a característica mesmo estando em heterozigose. É o alelo que, quando eu tenho as duas letras diferentes, ele vence, ele sobressai e consegue expressar a sua característica. Então, eu estou falando aqui do alelo que é dominante, né? Então, aqui o alelo 3, o número 3, corresponde, alelo dominante corresponde a esse conceito. Expressa-se mesmo em heterozigose, eu consigo expressar, tá? Vamos apagar a bagunça mais uma vez. Vou deixar só o 3 aqui, bonitinho, que corresponde a alelo dominante. Pareia-se durante a meiose.
Quem que pareia-se durante a meiose? Nós temos os pares homólogos. São os cromossomos homólogos, né? Eu tenho sempre uma cópia do gene que veio do pai e uma cópia do gene que veio da mãe. Um alelo do pai e um alelo da mãe, que ao se expressarem, eles vão dar a característica funcional, morfológica, tá? E a gente já consegue pensar até aqui, ó, nesse conjunto de características que são os fenótipos. Mas voltando para aqui, quem são os cromossomos homólogos? Eles vão se parear durante a meiose. Então, aqui eu vou colocar o número 5. Na terceira aqui frase, no terceiro conceito, conjunto de características morfológicas ou funcionais de um indivíduo. Isso aqui é o conceito de fenótipo, né? As características, elas se expressam, as características que são visíveis, cor do olho, cor do cabelo, é o conceito de fenótipo. Então, o fenótipo aqui é o número 2, eu vou completar aqui colocando o número 2. Local ocupado pelos genes nos cromossomos. Qual o local? Aqui nesse cromossomo eu tenho sempre uma sequência de DNA, né, que corresponde a um gene, nós aprendemos, e ele fica lá no DNA. Se eu desenrolar aqui esse cromossomo, ele vai formar, ó, que audácia, tentar fazer uma molécula de DNA na minha primeira aula com a mesa digitalizadora. Comenta aí se ficou bom, galera. Se eu desenrolar aqui esse cromossomo, eu vou encontrar uma sequência, né? Um DNA que vocês já aprenderam, que é o conceito de... Opa! Aí sim, hein? De gene. Então, vamos dar uma olhada aqui. Esse gene, ele fica em um lugar específico do cromossomo, que é chamado de locus gênico. É o lugar que ele ocupa no cromossomo. Então, aqui nós vamos ter o número 6. Constituição genética do indivíduo. O conjunto de genes de um indivíduo, eu estou falando, né? Já deu para perceber aqui de genótipo. Então, aqui número 1, fácil, né? Essa questão. Expressa-se apenas em homozigose. Como a gente viu no primeiro, expressa-se tanto em heterozigose quanto em homozigose. Era o dominante, mas nós já sabemos que o recessivo, ele sempre expressa em homozigose. Para ele conseguir expressar a característica dele, como ele é mais fraco, ele tem que estar em dose dupla. Então, isso aqui é o conceito de alelo recessivo número 4. Beleza? Então, vamos passar aqui adiante para o próximo slide. Vamos responder uma segunda questão, que essa questão aqui ela é do Enem de 2014. Olha, sem edição o negócio fica complicado. Passou pra tudo. Não vou apagar. Vou voltar, vocês vão ter paciência. Eu vou deixar todos os erros aí, para vocês observarem como a gente sofre. Vamos ativar aqui a caneta de novo. Gente, essa questão aqui é uma questão do Enem de 2014 e ela vai falar sobre sistema ABO. Vamos dar uma lida aqui no enunciado. No hospital havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotulado com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não sabia qual era o tipo sanguíneo. A pessoa esqueceu de identificar ou o doador não sabia qual era seu tipo sanguíneo. Que teste eu faço para saber qual é o tipo sanguíneo de uma pessoa? Eu tenho que fazer a tipagem sanguínea para descobrir qual é o tipo de sangue de cada pessoa. Vamos dar uma olhada aqui. Cada lote continha apenas o tipo sanguíneo não identificado. Não sei qual é. Uma funcionária do hospital resolveu fazer uma identificação utilizando 2 tipos de soro, muito parecido com o que a gente viu na nossa aula. Só usou o anticorpo anti-A e o anticorpo anti-B. Não usou o terceiro, que a gente sabe que vem também no kit. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Qual a pergunta? Quantos litros de sangue do tipo A eu vou encontrar
nessas bolsas aí? Quantas dessas bolsas, qual a quantidade de sangue do tipo A? Galera, muito fácil, tá? Então, vocês vão imaginar aqui uma placa, de novo, uma lâmina, desculpa, para usar no microscópio, que eu vou pingar 2 gotas de sangue. Então, eu pinguei aqui 2 gotas de sangue da bolsa número 1, primeira bolsa que eu vou identificar. Então, 2 gotas de sangue e de seguida eu pinguei soro anti-A e pinguei soro em anti-B. Em todas as gotas de sangue que eu vou testar daqui para frente. O que aconteceu aqui quando eu pinguei sangue do tipo A? Pinguei sangue do tipo A, não aglutinou, não houve interação específica entre o antígeno e o anticorpo. Mas, quando eu pinguei o anti-B, houve o que? Uma aglutinação. Esse tipo de sanguíneo aqui, ele vai ser B, já que eu pinguei o anti-B, se ele aglutinou é porque a hemácia tem o antígeno do tipo B. Na bolsa de sangue do tipo 2, pinguei anti-A, aglutinou. Então, ocorreu a ligação específica entre antígeno e anticorpo. Pinguei anti-B, não aglutinou. Que tipo sanguíneo vai ser esse aqui? Nós vamos ter aqui sangue do tipo A, já que aglutinou quando eu pinguei o antígeno do tipo A. Quando eu pinguei, desculpa, é o soro, né? O anticorpo do tipo A. Bolsa número 3. Pinguei anti-A, aglutinou. Pinguei anti-B, aglutinou. Aglutinou aqui. Opa, viu, gente? E aglutinou aqui. Que tipo sanguíneo é esse? AB. AB. Dando continuidade, a bolsa de sangue do tipo 4. Tá ficando feio, hein, essa mesa digitalizadora. Pinguei aqui, ó, anti-A, não aglutinou. Pinguei anti-B, não aglutinou. Significa que essa hemácia não tem antígeno para nada. Que tipo sanguíneo é esse? Ó, muito bem. E aqui na última linha, na bolsa 5, bolsa sanguínea tipo 5, eu pinguei anti-A, não aglutinou, e pinguei anti-B, aglutinou. Tipo sanguíneo B. Sempre que aglutinar corresponde ao tipo sanguíneo. Ficou uma bagunça aqui, né? Mas eu vou organizar aqui do lado para vocês. O primeiro tipo sanguíneo B. Isso era porque eu ia organizar. O segundo tipo sanguíneo ficou o quê? A. O terceiro, AB. E o último, B. O que a questão está pedindo? Qual o tipo sanguíneo? A, né? Quantas bolsas de sangue? Qual o volume que eu tenho de sangue do tipo A? Então, eu só tenho a bolsa tipo 2 aqui, o lote tipo 2. E quanto de sangue tem nessa bolsa? 25 litros. Então, a resposta certa da nossa questão é a letra B. Fácil, né? Mas ficou bem feio aqui. Vamos passar para a nossa terceira questão. Também uma questão do Enem de 2019, do ano passado. Uma questão fácil, que todo mundo apavorou, porque é um assunto que não costuma cair, mas você não precisava saber desse assunto com profundidade, que é o linkage. Basta você assistir a nossa aula lá de segunda lei de Mendel que vocês vão entender. Vou revisar aqui para vocês, tá? Aqui, questão de 2019. Só quero ativar a caneta. Pessoal, tem como ativar a caneta? Pessoal da informática vai ficar orgulhoso da professora. Questão do Enem de 2019. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como Lei da Uniformidade, Segregação e Distribuição Independente. Nós falamos sobre isso. A Lei da Distribuição Independente refere-se ao fato de que os membros aqui de pares diferentes de genes segregam independentemente. O que isso quer dizer? Qual foi a lei que nós estudamos que falava da segregação independente dos gametas? Vamos, antes de ver as alternativas, vamos dar uma olhada aqui nesse slide que aparece lá na aula. Então, a gente está falando da segunda lei de Mendel. Uma questão
Gente, ó, difícil, eu não pensava que eu ia errar tanto. Quando eu erro um pouquinho, já fico nervosa, e aí já quero começar de novo, gravar 10, 20 vezes a mesma coisa. Mas dá uma olhada aqui. E a nossa questão, número 3, está falando sobre a segunda lei de Mendel, que é a segregação independente dos gametas que nós já estudamos. E ela também é falada, é conhecida como de hibridismo, diferente da primeira lei de Mendel, que fala sobre monohibridismo. Vamos olhar aqui esses cromossomos homólogos e aí a gente vai conseguir entender o que a questão está falando. Por que é segregação independente dos fatores? Eu falei gameta anterior, né? Segregação independente dos fatores. Conversamos que cada característica que está sendo estudada na segunda lei de Mendel, já que nós estudamos mais de uma característica, ela sempre vai aparecer em cromossomos homólogos diferentes. Como está aparecendo aqui, ó, no nosso primeiro cromossomo homólogo, eu estou estudando aqui uma característica que eu estou representando pelo alelo azinho, um alelo que veio do pai, outro que veio da mãe. Imagine aqui que isso aqui é cor do olho. Depois eu estou estudando uma segunda característica, pode ser agora a cor do cabelo, está em um outro cromossomo. Então, se eu estiver estudando 10 características, eu vou ter 10 pares de cromossomos homólogos. E na hora que eu fizer uma meiose, se eu tiver aqui um par de cromossomos homólogo, vamos pegar aqui o azinho e aqui o azão. Se eu fizer uma meiose, vou simplificar aqui, tá, gente? Não vou fazer o processo todo, mas eu vou ter a formação de gametas e cada gameta desse vai receber um alelo. Não vou desenhar os 4 não, para não passar vergonha, mas vocês sabem que na meiose eu tenho, vamos lá, eu tenho, ixi, eu sabia, tem a possibilidade de formar 4 gametas a partir de uma célula, e aqui eu teria 50% de cada alelo, ok? Mas eles se separam, eles não vão juntos. Vocês não vão encontrar, por exemplo, um cromossomo com o azão e o azinho juntos. Por isso que eu falo que é uma segregação, uma separação independente. Para ser separação independente e para ser segunda lei de Mendel, tem que ter essa separação independente dos gametas, tá certo? Eu vou apagar aqui. Agora, nós temos aqui o que caiu na questão, que é um assunto chamado de linkage. Gente, já deu para perceber aqui que se eu fizer uma meiose, como esses cromossomos, os genes, o A e o Azinho, eles estão próximos, né, do Bzão e do Bzinho, quando eu separar, isso aqui vai para o mesmo espermatozoide, isso aqui também vai para o mesmo espermatozoide. Então, eu vou ter, quanto mais perto esses genes estiverem nos cromossomos, eles vão separar juntos, eles não vão segregar de maneira independente. Então, aqui eu teria provavelmente esse alelo A junto com B na hora da separação e esse Azinho aqui junto com esse Bzinho. Então, no caso de linkage, no caso que não se enquadra na primeira lei de Mendel, nós temos uma segregação que não acontece de maneira independente um gene do outro. Os genes eles acabam indo juntos. E vocês vão aprender mais na frente que isso aqui é mais comum do que vocês imaginam. Isso aqui é mais difícil de acontecer na prática, mas quando Mendel começou a estudar, foi o que ele conseguiu visualizar. Então, vamos voltar para a questão. A questão está falando o seguinte, vamos ler de novo. Com base nos experimentos das plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como lei da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam, separam. Oh, meu Deus, eu tinha que errar agora. Separam de maneira independente. Ai, gente, me perdoem. Eu tento fazer meu melhor. Dá uma tristeza quando isso acontece. Fico com raiva.
Mas promessa é dívida e eu não vou editar. Segregação independente. O que a questão quer? Vamos avançar. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Eu mencionei que o que acontece mais são os casos de genes que separam-se e vão juntos, né? Vamos ver o que a letra A está dizendo. A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade. Gente, se o gene é dominante ou se ele é recessivo, isso vai influenciar na hora da meiose, na hora da separação? Tem nada a ver, né? Então a letra A está fora. Letra B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Nem sempre. Nós acabamos de fazer uma separação e observar que eu sempre herdo uma cópia do gene, da característica, que vem do pai e vem da minha mãe. Então, na verdade, está errado, né? Os organismos sempre herdam um gene que veio do pai e um gene que veio da mãe, formando um par. Letra C. As alterações cromossômicas podem levar às falhas na segregação durante a meiose? Alterações cromossômicas são alterações estruturais, o aumento de um cromossomo, por exemplo, no par 21, que gera a síndrome de Down, também não tem a ver com a questão, não vai influenciar. Nós vamos estudar esse assunto mais na frente. Letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no cromossomo, quando eles estão próximos uns dos outros, como a gente viu no slide, no mesmo cromossomo, tendem a ser herdados juntos. O que vocês acham? Se eu separo, formo o espermatozoide, o Azão junto com o Bzinho, como a gente viu já no outro slide, eu tendo a herdar eles juntos? Provavelmente, né? Então, a questão certa é a letra D. Quando eu separo no processo de meiose e os genes estão muito próximos nos cromossomos homólogos, eles vão juntos e eu vou herdar eles juntos. A letra E, o cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer a disjunção, disjunção é sinônimo de separação, na primeira fase da meiose, também não tem nada a ver. Mais uma questão aqui, exercício 4 da PUC de São Paulo, não tem o ano aqui, mas ele vai falar sobre um assunto que a gente também já trabalhou, que são alelos letais. Vamos ativar a caneta. Paciência, hein, galera? Em aves, existe uma anomalia que se caracteriza pelo encurtamento das asas. Então, a anomalia deixa as asas curtas. Quando as aves anômalas heterozigotas são cruzadas, originam uma descendência com indivíduos anômalos e normais, na proporção de 2:1. Essa proporção de 2:1, eu já conversei com vocês, apareceu, vocês vão ficar espertos que vai estar falando provavelmente, vou arriscar agora, de genes letais. Lembram? Então, é um caso de gene letal em homozigose, tá certo? O gene letal aqui, no recessivo, não poderia ser, porque ele tem a asa normal e nós sabemos que nós temos aqui indivíduos que já, ao serem heterozigotos, eles vão ter a doença, vão ser considerados anômalos. Espero que vocês tenham entendido. De qualquer dúvida, responde aí no comentário, deixa aí no comentário. Gente, olha o esforço que a gente faz. Olha que coisa feia que ficou aqui para quem é perfeccionista. Isso aqui é uma tortura muito grande, mas eu prometo que eu não vou editar esse vídeo. Vou deixar aí para vocês interagirem, comentarem, ficarem com dó da professora e assistirem o vídeo, tá bom? Fiquem bem e a tendência é que a gente comece a fazer cada vez mais exercícios mais organizados. Não precisa ser tão bagunçado como esse de hoje, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, fiquem bem.